Com vocês mais uma vez, eu fico muito feliz. E nesse momento, inclusive, que meus irmãos já tiraram quase todas as palavras da minha boca, né? Primeiro, o nosso irmão Luiz falando da importância da reflexão, da importância das mudanças. Gente, por favor, muito barulho, por favor. Um quer ouvir, vocês estão do lado falando. Obrigado. Então, nosso irmão Luiz falou da importância da reflexão, da importância das mudanças. E depois o nosso irmão Erivelto cantou essas músicas lindíssimas, também falando das mudanças. Nenhum deles sabia do que eu ia falar. E hoje vim falar sobre oração. Tudo a ver com o que eles falaram. Eu falei assim, vocês estão tirando a palavra da minha boca. Eles falaram, é a espiritualidade agindo. Do nada, o nosso irmão Luiz sentou aqui e foi falando. Isso é muito bom. Ainda mais nesse momento que cada um de nós, cada vez mais, nós estamos sensíveis, nós estamos carentes, nós estamos necessitados de amor, necessitados de mudanças, né? E o que significa a oração, oratória, né? Oratória é falar. Uma palestra, e muitas pessoas falam assim, mas como que eu vou fazer uma oração? O que é uma oração? Igual o nosso irmão Erivelto cantou aqui. É aquela conexão com Deus. Olha, então muitas pessoas pensam assim, mas e a prece? A oratória é você só falar, e a prece é o sentimento, que é a mesma coisa. Uns falam prece, outros falam oração. É tudo igual. Então vamos, nesse momento, né, fazer uma reflexão sobre o que é oração, né? É tão importante a gente conversar nesse momento, que não é, aqui é só um bate-papo para a gente parar, pensar, mudar, para que a gente se sintonize com o Pai. Então eu coloquei assim, será que nós sabemos orar? Será que nós sabemos orar? Quando nós oramos, o que nós pedimos? Quando nós fazemos prece, nós dirigimos nosso pensamento para quem? Será que nós sabemos orar? Quando nós oramos, somos atendidos? Às vezes sim, às vezes não. E quando nós não somos atendidos, nós ficamos revoltados, ficamos chateados, aborrecidos. E a gente tem que pensar que a oração, ela é irmã da fé. Já pararam para pensar? A oração é irmã da fé. O que adianta nós orarmos? Como eu disse no início, oratória, é só falar. Só falar. E quando nós falamos, como disse nosso irmão Erivelto aqui, conectamos com Deus, conectamos também com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, com nossos anjos de guarda. Nós será que estamos sintonizados, mas com fé? Com o coração aberto? Se nós estamos chateados, aborrecidos, principalmente que vocês, já falei aqui, eu gosto de falar de família e vou falar de família sempre, que é a nossa base, é a nossa estrutura, é nosso tudo, porque se nós não tivermos uma família estruturada, a gente se perde. É muito, então, a importância de estarmos em conexão com Deus e manter a nossa família em harmonia é muito difícil. Muito difícil. Por isso que eu gosto de conversar e falar de família. Todos nós temos problemas familiares. Todos nós. E quando eu falo de oração, de fé, não posso deixar de falar, como Deus diz, como você vai orar se você tem um coração magoado,
tem conflitos para serem resolvidos, tem pessoas para você perdoar. Como que você vai dirigir esse pensamento a Deus, a espiritualidade amiga, se o seu coração está cheio de ódio, cheio de mágoas, com famílias destroçadas, com verdadeiros, às vezes, irmãos inimigos dentro do mesmo lar, às vezes não dentro do mesmo teto, mas dentro da mesma família. Então é muito importante que a gente, quando eu perguntei, será que nós sabemos orar? Estamos preparados para isso? Como que está o nosso coração? E quando nós fazemos pedidos, será que esses pedidos são sinceros? Será que nós conseguimos fazer pedidos sinceros? Tem pessoas que falam assim, eu vou pedir a Deus para me dar o número da loteria, que de repente, quem sabe se eu vou conseguir. Olha, esse é um pedido sincero. Nós devemos fazer isso. É muito complicado. Como é que a gente vai pedir números de loteria, me ajudar para me comprar um carro? Tem gente que pede isso. Tem gente que pede isso. Eu preciso trocar de carro. Isso aí não é pedido para ser feito em oração. Como o nosso irmão Luiz comentou aqui, nós temos que fazer antes desse pedido, muitas vezes absurdos, reforma íntima, que nós estamos sempre batendo aqui nessa tecla. Se nós não fizermos a nossa reforma íntima, se nós não quisermos mudar, se nós não quisermos melhorar o nosso pensamento, a nossa sintonia, que eu já falei aqui também sobre sintonia, a importância da sintonia, a importância da palavra, a importância do pensamento. Tudo tem a ver com oração, gente. Não tem nada ali separado uma da outra. Quando nós entramos em prece, nós nos sintonizamos com o nosso Pai maior. Nós entramos nessa sintonia de paz, de harmonia interior, mas nós temos que mudar. Nós temos que fazer essa mudança interior. Temos que fazer a nossa reforma íntima. E é difícil a beça. Muito difícil. Principalmente para que nós possamos, através da reforma íntima, a nossa melhora moral. Não podemos estar em sintonia com o Pai se agimos de maneira, muitas vezes, não condizente com o que deveríamos perante o nosso Pai maior. Não estamos agindo. Então é muito importante que nós possamos sermos merecedores de fazermos os pedidos e sermos atendidos. Muitas pessoas, às vezes, no total desânimo, no total despreparo. Mas eu oro, não recebo nada. Será por quê? Será que Deus não está me ouvindo? Olha, que blasfêmia, né? Será que Deus não está ouvindo? Ou ela que não está conseguindo essa sintonia pela falta de fé, pela falta de amor, pela falta de transformação. Então é muito importante que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Aos nossos mentores espirituais. Quando nós fazíamos essa conexão direto com a Deus, maravilha. E quando nós fizermos a conexão, muitas pessoas são devotas de santos, né? Independente de qual seja, nós mesmos temos aqui a imagem da Nossa Senhora da Aparecida. Como é que fica essa conexão? Aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos nossos anjos guardiões, eles intermediam, eles levam, eles são intermediários de Jesus, de Deus. Eles interferem, assim como a nossa Virgem Maria e todo o Hospital de Maria, quando nós clamamos a ela, a Mãe de Jesus,
para interceder a Deus por nós. É assim que a espiritualidade funciona. É assim que os nossos irmãos espirituais nos fazem essa conexão. E não podemos esquecer da importância. Foi muito comum, não sei se vocês, há pouco tempo nós tivemos a Covid, né? Que foi tão devastadora para todos nós. Perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos muitas pessoas. E muitas pessoas se tornaram melhores e outras piores. Veio à tona um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, um sentimento de tristeza, esquecendo da importância de tudo que nos acontece. Deus está no controle. E sabemos também da quantidade de pessoas que estavam internadas, até nossos familiares também. E foi provado cientificamente a importância da oração. Aqueles pacientes que se encontravam internados, onde as famílias entravam em oração em conjunto. Não aquele irmão, cada um pensando por si e rezando para si. Mas quando a família se reunia e rezava, os pacientes tinham as melhoras maravilhosas, comprovadas cientificamente. O glóbulo das nossas mentes, do paciente, ele recebe, ele é envolvido pelas nossas orações, pelas nossas preces. E quando nós direcionamos, o seu Manuel está internado e o seu Luiz está ao lado. Então nós vamos direcionar a nossa oração ao seu Manuel. O seu Luiz vai receber? Não. Porque a família está direcionada ao seu Manuel. Se a oração for direcionada a aquela localidade, aquele hospital, aquela enfermaria, aquelas pessoas, todos vão receber. E é o que nós estamos pedindo agora, nesse momento, aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós conhecemos? Não. Vamos direcionar para o seu Manuel, para o seu Paulo, para o seu Luiz, para o seu Antônio? Não. Nós vamos direcionar nossas orações aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando esse problema tão sério. E temos que pensar também, Deus está no controle de tudo, tudo. Ah, mas como é que Deus pode permitir isso? Não. Deus está amenizando a atitude de erros cometidos por todos nós, porque nós sabemos o que está acontecendo, é um problema climático proveniente de nossos maus hábitos, do que nós fizemos e estamos fazendo com o nosso planeta. Então, meus irmãos, esse problema no Sul é um problema só deles? Não, é de todos nós. Isso veio para nos mostrar que todos nós temos que mudar. Mudar o nosso hábito, mudar a maneira de consumo, mudar a maneira de várias coisas que nós temos que prejudicam o nosso planeta. É o cuidado com o nosso lixo, é o cuidado com a nossa água, é o desperdício de água. Tudo isso é uma reflexão de como devemos orar, da importância que tudo que está acontecendo no nosso planeta é uma missão para eles, não, para todos nós. Todos nós estamos passando e devemos nos sensibilizar com esses irmãos, porque o compromisso espiritual é de todos nós, de todos nós. E com certeza a espiritualidade amiga, através desses pensamentos de oração, que nós, quando tivermos oportunidade, direcionarmos para eles, independente de nomes, porque nós sabemos que essas preces vão chegar lá, que os nossos irmãos vão
sentir um conforto espiritual vindo, porque, como eu disse no início, existe uma sintonia maravilhosa aqui como agora. Estão todos sintonizados, pensando nas mudanças, de como fazer a oração, de como devemos nos comportar, como devemos agir com o nosso irmão, principalmente dentro dos nossos lares, porque quando os nossos lares estão em conflitos, que é muito comum, não existe lar, famílias sem problemas, não existe. Se alguém apontar aqui para mim, eu vou dizer, graças a Deus, mas não existe. Todos nós temos diversos problemas, de diversas formas, de ciúme, financeiro, espiritual e diversos outros. Então, nós devemos estar direcionando os nossos pensamentos dentro dos nossos lares, primeiro perdoando a si, pedindo perdão para si mesmo e depois perdoando os nossos irmãos. Se não puder falar, chegar para o nosso irmão e dizer assim, eu te perdoo, que às vezes o conflito é tão grande que não existe essa possibilidade, faça em pensamento, porque sintonia e vibração é muito forte. Quando direcionamos nossas preces, nós sintonizamos e o nosso irmão vai receber. Então, é muito importante que vocês tentem essa mudança para que, antes de chegarmos aos pés do nosso Senhor, de rogarmos por uma bênção, por uma cura para nós ou para alguém, vamos pensar bem para que a gente possamos fazer o pedido certo. Porque nós temos que, acima da oração, termos fé. Tem até uma historinha de um alpinista. Resolveu escalar uma montanha à noite. E escureceu muito, estava muito escuro, a noite estava negra. E de um certo momento ele perdeu o equilíbrio e veio caindo, despencando da montanha. E ele, desesperado, pedindo a Deus. Em determinado momento, o corpo dele travou e ficou suspenso no ar. Suspenso no ar. E ele disse, vou morrer agora. E parou, e pensou, pediu a Deus, naquele desespero, e ele ouvia uma voz, corta a corda que está te prendendo. E ele, mas se eu cortar a corda, ele pensando, se eu cortar essa corda, eu vou acabar de cair, aí que eu vou morrer, pelo menos eu estando pendurado aqui, alguém vai me ver, vai clarear e eu vou morrer, e alguém vai me salvar aqui, não vou precisar. Aí ele continuou ouvindo, corta a corda, e ele não teve fé suficiente, e a noite, além de escura, estava muito frio. Pela manhã, os socorristas chegaram, e ele estava a menos de 1 metro do chão. E ele não confiou. Ele não teve fé suficiente para cortar a corda, que se ele tivesse cortado, ele morreu congelado. E ele, só que se ele tivesse cortado a corda, ele cairia só de 1 metro. E com certeza ia sobreviver. Ele não confiou, ele não teve fé. E essa fé viva, meus irmãos, que nós temos que ter no nosso coração, para aquilo que nós pedirmos, confiar e ter a fé suficiente para que nós possamos almejar e conseguir realizar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós somos merecedores.
Porque muitas vezes pedimos muitas coisas, mas será que somos merecedores? O que nós estamos pedindo e muitas vezes não conseguimos, será por quê? Será que não somos merecedores? Muitas pessoas desanimam, mas não vou pedir mais nada não, eu não tenho fé, não acredito em Deus, não acredito em nada, eu só vou trabalhar e seguir minha vida. E aí nós temos que pensar, o que você está fazendo para ser merecedor? E Deus é misericórdia, Ele é misericórdia. Será que o que você está pedindo naquele momento seria bom para você? Muitas vezes não podemos receber o que nós estamos querendo naquele momento. Aí, porque às vezes nós pedimos coisas que não será boa para a gente. Aí você para, mais à frente, vem uma coisa que você nem pediu, mas você ganha, você recebe, porque Ele é misericórdia. Aí você fala, puxa vida, se eu tivesse conseguido aquilo que eu pedi, e eu hoje não teria conseguido isso agora que eu estou feliz porque eu recebi. É igual a doença. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações, como o nosso irmão Luiz aqui falou, e sentimos dores, e rogamos a Deus para ficar bem. Será que Deus é tão malvado que Ele quer que cada um de nós sinta dor física? Ou o que nós estamos fazendo para modificar aquela dor? Vamos repensar naquilo que nós estamos sentindo, na dor que nós estamos sentindo, no desespero que nos leva àquela dor, ou até mesmo um conflito, ou um desemprego, ou uma situação dentro da família, um conflito moral, por exemplo. Aí você fica muito chateado com aquela situação. Aí você fala, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque a gente sempre pergunta por quê e não para quê. E esse para quê é que nos faz mudar. Quando nós começarmos a entender e não questionar nosso Senhor Jesus, aí vou dizer, poxa, eu precisava ter passado por aquele problema para que eu pudesse ver nesse momento ou mudar da forma que eu estava agindo, pensando e fazendo tudo errado. Eu realmente não poderia ter recebido o que eu pedi antes, porque eu não sou merecedor. Então a gente tem que pensar, acreditar, confiar, agradecer, né? Porque nós às vezes esquecemos, porque o que nós podemos fazer com a oração? A oração, o que é uma oração ou uma prece? Ela pode ser um pedido, pode ser um louvor. E é muito, esquecemos, né? A gente esquece de louvar e esquece de agradecer. A gente sempre só pede. Pede, 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 pede. Por isso que às vezes a gente, será que nós somos merecedores? Então nós podemos também pedir, louvar e agradecer no mesmo momento. Mas muita gente, a gente esquece de louvar e agradecer. Só pede. Sem fazer qualquer mudança. Sem mudar nosso comportamento, nosso hábito. Tem uma vida completamente sem sintonia com o Pai. Há pouco tempo, uma das nossas irmãs aqui fez um estudo sobre ajuda que o céu te ajudará. Todo mundo já ouviu isso, né? Olha como isso é importante. Ajuda-te que o céu te ajudará. Esse ajuda-te, o que significa? Mudar. Mudar. Mudar em todos os sentidos. Muitas vezes nós temos pensamentos amargos, que é comum. A gente está aqui para crescer espiritualmente. Todos nós que estamos aqui somos espíritos em evolução.
em crescimento espiritual. Então nós precisamos nos ajudar. Agredindo o irmão, blasfemando, emitindo pensamentos ruins para os irmãos, sai na rua, leva uma fechada num carro, já xinga logo um monte de palavras pesadas, muitas vezes até para brigar. Será que aquele irmão está... Como que está aquele irmão? Devemos, é difícil, mas controlar naquele momento aquela ação, para que não entre na sintonia de energias pesadas, de irmãos que já estão na rua já com o intuito de brigar, com o intuito de criar conflitos, de entrar num clima em que vai trazer para cada um dos nossos irmãos, às vezes até numa loja, no mercado, por nada você vê uma discussão. É essa mudança, esse controle que nós temos que ter com o nosso emocional. E nós conseguimos essa mudança refletindo, sintonizando com o Pai, pedindo e rogando a Deus que interceda por cada um de nós, para que nós possamos melhorar a cada dia. E não simplesmente acordar, comer, cuidar só da matéria, alimentar a matéria. Cuidar da casa, comprar coisas novas, coisas bonitas, coisas boas. E o espírito precisa de quê? Como nós alimentamos o nosso espírito? A oração. Por isso que o nosso irmão Luiz comentou e disse: quando nossa matéria, corpo físico adoece, o nosso espírito adoeceu primeiro. Cuide do espírito. Precisamos estar cuidando do nosso espírito. Lembrando que nós precisamos e devemos aproveitar essa oportunidade que eu sempre falo de estarmos encarnados hoje. Não sabemos quanto tempo nos resta para o nosso retorno à vida espiritual. Se nós sairmos daqui agora, acontecer qualquer situação que nós venhamos a desencarnar, será que nós estamos precisando de perdoar alguém? Será que nós precisávamos falar para alguém da família: eu te amo? Falar para um irmão, para um filho: conte comigo, eu vou te apoiar, apesar de todas as dificuldades, eu estou contigo? Então tínhamos que refletir. Não sabemos quando nós vamos retornar. Então, meus irmãos, é muito importante, é uma reflexão, é só uma reflexão de como nós devemos agir nessa oração, nesse momento em que todo o planeta está precisando de amor, todo o planeta está precisando de que cada um de nós possa melhorar, mudar. E, como eu disse, essa mudança começa onde? Dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Se alguém tem alguma coisa que incomode, reflita hoje. Mesmo que não chegue para esse irmão, em pensamento, emane. Peça perdão, peça ajuda, peça socorro, porque com certeza o nosso Pai maior, Ele vai estar sempre nos dando a direção, nos envolvendo, porque nós temos uma espiritualidade amiga maravilhosa. E espero que cada um de vocês hoje pense no que o nosso irmão Luiz falou, nas orações do nosso irmão Erivelto e nas palavras que eu pude nesse momento tão oportuno, diante de tantos conflitos que a humanidade está passando. Porque não parece não, meus irmãos, mas é muito importante não orarmos só para Deus, mas orarmos em família. Una a família de vocês, deem as mãos, naquele momento que vocês sentirem
em que está assim um conflito grande demais na família, o que vocês devem fazer? Aquele que tem uma direção maior dentro do lar, chegue para aquele irmão e diga assim: vamos dar as mãos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento, para que a nossa casa, por isso da importância que nós estamos sempre pedindo aqui, a oração, o culto no lar, porque quando fizermos esse culto no lar, uma vez por semana que seja, a nossa casa, a vibração da nossa casa, a energia da nossa casa, ela se transforma. É um ponto de luz para a espiritualidade amiga. Elas impedem que aqueles irmãozinhos que precisam de socorro espiritual, quando eles tentam se aproximar, quando eles tentam entrar nos lares, eles são socorridos por esse campo de luz que se torna na nossa casa, em volta da nossa casa, até o prédio que seja, que se morarem em prédios, toda essa vibração de luz vai emanar, não só para a nossa casa, mas ao nosso redor, porque toda a nossa áurea espiritual vai estar cheia de energia, de paz, de amor, de muita luz de todos os nossos irmãos, dos nossos mentores e nossos anjos guardiões. Muito obrigado.